paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amados, essa semana eu estava conversando com a minha esposa em casa. Aí ela passou, eu fiquei à tarde em casa, né? Aí ela falou: nossa, amor, hoje eu estava lendo a Bíblia e eu chorei lendo a Bíblia, né? Aí ela falou: você também chora quando você lê a Bíblia? Eu falei: de vez em quando, né? Aí nesse dia eu fiz algo diferente. Eu fui para o quarto orar. E antes de orar eu pedi perdão pelos meus pecados. E comecei a invocar o nome do Senhor lá no meu quarto, né? E coloquei um louvor, e à medida que eu ia chamando Ele pelo nome, a presença dEle ia chegando, ia transformando o ambiente. O corpo já ia se arrepiando, os olhos já iam se enchendo de lágrima. E à medida que ia lendo a palavra, eu tinha que parar porque não conseguia ler a palavra, por causa que os olhos se enchiam de água, e não conseguia orar, porque o ambiente estava tomado pela glória do Senhor. E nessa noite eu quero fazer diferente. Eu quero começar com uma oração para a gente invocar o nome do Senhor aqui neste lugar e depois ler a palavra. Eu convido a vocês, aqueles que podem, se colocar de pé, para que a gente possa orar e invocar o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, estamos aqui hoje, Pai, reunidos, Pai, senão para te adorar, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor, bendizer o Teu santo nome, Pai. Te invocamos, Espírito Santo de Deus, estar aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, aqui Tu tens liberdade, Senhor. Pai, seja bem-vindo aqui neste lugar, Yahweh Tsabaoth. Seja bem-vindo, Senhor dos exércitos. Aqui, Senhor, é o Teu lugar, Pai. Aqui Tu és bem-vindo. Aqui, Senhor, aqui Tu tens liberdade, Pai. Jesus de Nazaré, Senhor, envolva-nos, Senhor, com o Teu manto de glória, Pai. Seja bem-vindo, Pai, aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu lhe peço, Senhor, abençoa, Pai, o culto de hoje, Pai. Pai, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Livra, Senhor, a cada um do mal, Pai. Livra-nos, Senhor, de acidente, de tragédia, Pai. Porque aqui, Pai, a Tua casa, Pai, estamos aqui, Pai, para aprender de Ti, Senhor. Para ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Eu queria compartilhar as palavras com o irmão. É João 14:16. Aquele que trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo, quiser acompanhar a leitura. João 14:16. Aleluia. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhes Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós
viremos até ele e faremos nele nosso lar. Aleluia, Jesus. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia, Jesus. Amados, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vós. Jesus é maravilhoso, Pai. Se nós amarmos a Jesus, obedecermos às palavras dele, ele e o Pai farás um lar em nós. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E eu estava hoje bem preocupado, né? Porque você sempre fica na neura sem saber o que vai ser, o que Deus vai trazer para você falar, né? Até o Ademar está ficando pentecostal, né? Até o Ademar falar ali em João 14, ele disse ali o seguinte: quem não me ama não guarda minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso aí foi o suficiente já para confirmar aquilo que eu estudei hoje à tarde, para a glória de Deus, amém? Então abra aí sua Bíblia já, no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo de número 4. Glória a Deus. 1 João 5, versículo 4. Amém? Obrigado. Porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa confiança. Quem é que vence o mundo, a não ser a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite aqui na tua presença, pela tua palavra. Abra o nosso entendimento, tanto para quem fala quanto para quem ouve. No nome de Jesus, amém. Então ele está dizendo aqui que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa confiança. E eu gostaria de trazer para vocês aqui como se fosse um alerta, hoje que é um culto de Santa Ceia, né? Um alerta de Deus para mim, para você, para nós que estamos aqui hoje, que está lá no livro de Hebreus. Deixa eu pegar aqui Hebreus. Hebreus 10, 35 diz assim, ó. Não lancem fora toda a sua confiança. Ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam de perseverança, de modo que quando tiverem feito o que Deus deseja, possam receber o que Ele prometeu. Porque há pouquíssimo tempo aquele que está por vir virá e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e dessa forma preservamos nossa vida. Então hoje Deus está nos alertando da seguinte forma: não abra mão da confiança que Ele colocou aí dentro de você. Essa confiança é a confiança que vai te dar força para você vencer. E não é difícil a gente ver muitas coisas no dia a dia que fazem com que a gente retroceda, não é mesmo? Hoje eu estava vendo um vídeo onde estava aquela tempestade, os discípulos estavam no barco, e aí Jesus vinha vindo caminhando sobre as águas, e aí quando viram Jesus, ficaram assustados. E aí Pedro falou assim: se é o Senhor mesmo, me deixa aí contigo e tal.
Ele falou, então vem, se você tem fé, vem. E aí então ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas, mas deu 2, 3 passos e já começou a afundar. Então, na vida da gente é assim. A gente começa a caminhar um pouquinho naquela alegria, naquela força, e de repente vem as bordoadas, vem as pauladas do dia a dia, vem as dificuldades e querem fazer você afundar. Querem fazer você retroceder. Mas Deus hoje está te dizendo que a única coisa que vai fazer você vencer é a confiança nele. É a confiança na palavra dele. É a confiança naquilo que ele te prometeu, naquilo que ele tem dito para você desde o dia que ele te chamou. Eu lembro-me bem do dia que Deus me chamou. Eu não tinha nenhuma perspectiva de me tornar crente. Nada. Ao contrário. Até eu não ia muito com a cara dos crentes. Mas, por conta do meu irmão, que era dependente químico, um dia fui incitado pelos meus pais a ir com ele numa oração. E lá naquela oração, Deus usou uma pessoa para falar comigo no meio de um mato, irmão, escuro, que não dava para ver ninguém. E Deus falou comigo naquele dia. E desde aquele dia, irmão, eu tenho entendido a dificuldade que é andar com o Senhor. A dificuldade. Eu lembro que ele falou assim, você está aqui hoje, mas você está pensando em andar em 2 caminhos. Porque eu usava drogas, irmão. Eu passei 20 anos da minha vida usando drogas. 20 anos da minha vida andando por um caminho tortuoso. Mas eu não era esses drogados de sarjeta, não. Eu trabalhava. Era diferenciado, né? Mas, irmão, um fracasso total. Um fracasso na profissão, um fracasso na família, um fracasso na convivência com meu pai e com a minha mãe. Quantas brigas, quantos problemas, até Deus vir e te resgatar. E eu lembro que nesse dia foi o dia que eu deixei de usar droga, da noite para o dia. Eu deixei de usar droga, porque Deus é fiel, Deus é bom. Então, irmão, se Deus te resgatou, se Deus trouxe você das trevas para a luz, é porque Ele tem um propósito, e você precisa ficar firme nele. Então o alerta dele hoje para nós é, não lancem fora, não abram mão. Não abram mão. Eu lembro-me que quando eu comecei a andar com Jesus, eu tinha um carro, eu tinha um belo de um quarto na casa do meu pai, eu tinha tudo que o cara de 20 anos queria ter, até aceitar Jesus. Aí o carro bom foi embora, veio um carro velho, o quarto já saiu fora, veio uma casa velha, que era mais velha que eu. As roupas que eu andava já não eram mais aquelas roupas, eram as roupas doadas por terceiro. Você quer ver o que é humilhação, irmão? Andar com roupa dos outros. É tenebroso, irmão. Você quer ver o que é humilhação? É você não ter nada dentro de casa e esperar em Deus. Mas quando você não lança fora a tua confiança, Deus te honra. Eu lembro-me que eu trabalhava para uma pessoa no despacho aduaneiro e um dia fui na casa de uma irmã orar. O pastor Valdir conhece ela. E cheguei lá na casa da irmã, tal, tomamos um café com amendoim. Alguém aqui já tomou café com amendoim? É coisa de quem é rico, irmão, café com amendoim. É top demais. E aí depois fomos para a oração, ela falou assim, olha, eu vejo você subindo de degrau. As coisas vão começar a mudar para você. Sabe o que aconteceu? O cara que eu trabalhava abandonou tudo, saiu fora, fugiu e me deixou com um computador e uma agenda, irmão. E aí eu abri o meu negócio, que estamos lá já desde 2004, há bastante tempo já até hoje. E é uma árvore, é uma sementinha que está virando uma árvore. É fácil? Não é fácil, irmão. É bem difícil, é bem complicado, é muita afronta, é muita dificuldade, mas se você não lançar fora, vale a pena perseverar. Porque ele diz aqui, vocês necessitam de perseverança de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, possam receber o que Ele prometeu. Aí eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus e guardado o que Ele te prometeu? Porque aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, né? Que não se abalam.
mas permanecem para sempre. O que tem feito você retroceder? Às vezes são tantos problemas que você quer arrumar um caminho intermediário. E esse caminho intermediário pode te levar à ruína. Olha o que diz aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 11, 26, diz assim, ó: vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se derem ouvidos aos mandamentos do Senhor seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem os mandamentos do Senhor seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, não é ontem, não é amanhã, é hoje. É hoje. Ontem 25%, amanhã 25%, hoje 50%, é hoje. E seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Quando o Senhor, seu Deus, os trouxer à terra em que vocês estão entrando a fim de tomar posse dela, coloquem uma bênção sobre o monte Gerizim e uma maldição sobre o monte Eival. Ambos estão a oeste do Jordão, na direção do pôr do sol na terra, do cananeu, que vive em Aravá, diante de Gilgal, próximo dos pistaches de Moré. Vocês devem atravessar o Jordão, entrar e tomar posse da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Tomem posse dela e vivam nela. Caramba, não estou conseguindo enxergar aqui. E cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho hoje diante de vocês. Então Deus está te dando duas opções. Ou você continua confiando no braço dele, ou você segue o seu próprio entendimento e morre. Ou você segue o seu próprio entendimento e perece. Ou você confia em Deus e você floresce, mesmo numa terra seca, ou você confia no seu próprio entendimento e tropeça. Deus hoje está falando para você, eu vou te fazer vencedor, mas você precisa permanecer. Lembra aqui que são dois montes. A chuva e o sol caem sobre os dois montes. A palavra de Deus diz que o sol brilha sobre quem serve e quem não serve a Deus. A chuva também cai sobre quem serve e quem não serve a Deus. Mas Deus quer te dar uma alegria eterna, não uma alegria passageira. Por isso você precisa permanecer. Por isso você precisa perseverar. Porque aquele que te prometeu é fiel e aquilo que ele prometeu está chegando. Você só precisa se manter firme naquilo que ele tem dito para você. É difícil? É, irmão. É bem difícil. É muita afronta? É. É muita afronta, é muita humilhação. É muita coisa na cabeça, irmão. Mas aí vem Deus com todo o seu amor constrangedor e fala assim, ó, estou segurando você na tua mão. Fica firme, porque eu vou te conduzir. Então você tem que abrir os teus olhos, porque de repente, em detrimento dos problemas e das circunstâncias, você pode enveredar por um caminho, que é o caminho que vai te levar para a perdição. Porque aqui nós temos pessoas aqui no centro, à esquerda, à direita, todos ouvindo a mesma palavra, mas nem todos absorvendo do mesmo jeito. Pode ser que você saia daqui e tudo aquilo que você ouviu já saia por aqui. E isso é muito perigoso, irmão. O Senhor Jesus falou, e falou ali com Ademar, se você ouvir e guardar, o meu Pai que está em mim vai estar contigo e eu também estarei. E aí tudo que você pedir, o meu Pai vai fazer acontecer. É por isso que ele diz no Marcos 11, 22, assim, ó, tudo que você disser, quem que vai dizer? Você. Porque Deus vai estar em você.
A Bíblia diz no livro de Coríntios que quando você está com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está em você, você é só um Espírito com Deus. Então, quando você disser, é como se fosse o próprio Senhor falando, as coisas têm que acontecer. Eu lembro do vídeo, Jesus falou assim, ó, acalma, e a tempestade acalmou. Pode ser que você já tenha orado, se consagrado, já tenha falado, e parece que a coisa só aumenta de proporção. Fique tranquilo, confiante. Não retroceda, porque Deus está agindo onde você não está vendo. Deus está agindo aonde você não está vendo. Deus tem o poder de convencer quem você não consegue convencer. Deus, Ele é fiel, irmão. Eu lembro depois que a minha esposa pediu o divórcio e saiu da empresa, foi um contador lá fazer a perícia. Esses contadores eu vou te falar, viu, velho? Esses contadores eu vou te falar, viu? Deus fez a contabilidade e o Satanás os contadores. Tô brincando. Uma vez fomos levar uma farinha de amostra numa empresa grande de panificação e o padeiro falava assim, não, essa farinha aqui não presta, e a farinha era muito boa. Até que o dono falou assim, não se preocupa não, Deus fez a farinha, o diabo, o padeiro. O padeiro ficou muito bravo. E aí ele foi lá, irmão, e fez uma, como é que é o nome? Uma perícia, dizendo que a empresa valia X mil reais. Eu até fiquei feliz, né? Porque, poxa, tá valendo bastante. Mas e onde é que estava o dinheiro, irmão? Não tinha o dinheiro para pagar a outra parte. Não existia o dinheiro. Ele usou uma linha para fazer a perícia que não condizia com o nosso ramo de atividade. O Valdir foi lá, eu já estava quase esquecendo dessa palavra, irmão. Porque você quase esquece. E aí Deus entrou com a providência, irmão. Deus usou as pessoas que estavam envolvidas no tema, respondemos, e sabe o que aconteceu? Graças à oração, inclusive de vocês, Deus reverteu o quadro. E ficou por aquilo que de fato era o justo mesmo, que já estava na contabilidade. Então Deus tem o poder de mover as coisas, irmão. Deus tem esse poder. Deus, Ele é fiel. Fiquei 3 anos sem ver meus filhos. Sábado almocei com os 3. Sexta-feira, desculpe, almocei com os 3. Então, irmão, Deus é bom. Aos pouquinhos Ele vai fazendo as coisas acontecer ao teu favor. Porque se for muito rápido, irmão, você acaba tropeçando. Então Deus... O Valdir dá risada, né? Não é ele, né, irmão? Não é ele? Não, brincando, mas o Valdir dá risada porque sabe, porque a luta é grande, irmão. Então, a gente tem passado por circunstâncias no mês a mês que são terríveis. E Deus tem suprido as necessidades. Sabe por quê? Porque quando você decide pelo monte da bênção, Deus endireita o teu caminho, irmão. Agora, se você decidir pelo monte da maldição, é como a Bíblia diz, amou a maldição, ela o apanha. Então fica firme nessa posição que Deus tem colocado você. Deus, Ele é fiel. Olha o que diz aqui em Jeremias 12:5 diz assim, ó, se os que correm a pé o cansaram, como competirá com cavalos? Se o senso comum já está fazendo você retroceder, como é que vai ser quando o negócio engrossar, irmão? Ele diz aqui, ó, se você pode se sentir seguro em uma terra de paz, você pode se sentir seguro em uma terra de paz, mas o que fará na mata fechada do Jordão? Imagina você sozinho ali, perdido no meio do Parque Nacional. É desespero, irmão, é pânico. Mas é aí que entra a confiança. Não abra mão dela, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Está aqui, ó, em 1 Timóteo, vou ler para você.
2 Timóteo 1, 7. Pois Deus nos deu um espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. O mundo vai estar se acabando, mas você vai estar ali, firme. Autodisciplina, como diz o Salmo 46. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, irmão. O Senhor está cuidando de você. Olha o que diz aqui, em Filipenses, irmão, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se em união ao Senhor sempre. Direi novamente, alegrem-se. E é difícil você ficar alegre, irmão. É difícil. Eu vou te falar, não é fácil você se alegrar quando nada coopera para a tua alegria. Nada coopera. Mas aí vem a palavra de Deus te trazendo à memória o que Deus tem feito. O que Deus tem feito por você. Todas as vezes que Deus tem te livrado, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo tem sido assim. Deus vem trazendo à memória, lembra que eu fiz isso? Lembra que eu te ajudei nisso? Lembra que eu estava com você lá e nada faltou? Deus tem cuidado de você, irmão. Deus tem cuidado de mim. Aí ele diz assim, não se preocupem com nada. Meu Senhor Jesus. Não se preocupem com nada é terrível, irmão. Eu quero ver aqui quem não se preocupa. Eu quero ver quem não se preocupa, irmão. Mas aqui está dizendo, não se preocupe com nada. Isso não está querendo dizer que você tem que ser um irresponsável. Não, Deus sabe que você não é um irresponsável. Mas está dizendo que você não pode lançar fora a tua confiança. O apóstolo Paulo, quando passou pela Ásia, achou que ia morrer. Ele tinha perdido a esperança da vida. Até o Senhor vir e o resgatá-lo da morte. Porque o Senhor Deus é aquele que tem poder de ressuscitar os mortos. Então não importa aquilo que aos teus olhos esteja morto, Deus tem poder para trazer a vida. Não perca a tua confiança. Não deixe de lutar, de perseverar. Lembra daquele guerreiro de Davi, Samar? Se posicionou sem nenhuma arma na mão, mas ele protegeu a plantação de lentilha. Quanto que vale a saca da lentilha na bolsa de valores, você sabe? Nem está lá, nem está a lentilha lá. Mas ele protegeu. Ele guardou. E ele derrotou os inimigos, irmão. Então só tem um jeito, se posicione, fique firme, não lance fora. Não se preocupem com nada, ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica com ação de graças. Em vez de reclamar, agradeça, irmão. Agradeça o que Deus tem feito por você. Porque Deus, Ele é fiel. Outra situação que é muito terrível. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, irmão, às vezes a gente fica dominado pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. Como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo. Mas Deus, Ele é perito em entrar com a providência, faltando 2 minutos para acabar o segundo tempo. Ele entra com a providência. Irmãos, eu vou te falar, eu fiquei tão feliz essa semana que eu fiz um voto. E semana passada, retrasada, o cara ligou para mim e falou: eu estou com um probleminha lá no Paraguai, eu queria que você ligasse lá e resolvesse. Aí eu fui atrás para saber o que era, já era entre pessoas do mesmo ambiente que eu já conhecia, e aí eu não fiz muita coisa, mas o negócio foi resolvido. Antes que desse briga, né? Aí ele me chamou na sexta-feira e falou assim: passa aí para mim teu Pix. Eu vou te mandar aquela comissão daquele assunto. Aí rapaz, e a gente é incrédulo ainda. E eu pensei assim: vai mandar um troquinho aí, né? Tá certo. Passei o Pix para ele. Aí no final da tarde ele me manda o comprovante do Pix, cara. R$10.000 a comissão. Irmão, eu vou te falar, foi assim tão
Eu não sei te explicar, irmão. É coisas que Deus faz assim, que não tem explicação. Foi exatamente quando eu esperando a ex-mulher sair do negócio da empresa, e o Valdir está aí, o Rodrigo está aí, eles sabem a tribulação que foi, e não vai, 3 anos e não vai. Aí, de repente, eu fui numa outra denominação, irmão, graças a Deus que aqui o Valdir e o Rodrigo não são sectários, né? Sabe o que é sectário, né, irmão? Acho que só nós aqui vamos para o céu. Os outros irmãos também vão. E aí, cheguei lá, tinha um casal que não podia membrar, porque eles não eram casados. E aí a irmã fez a oração, pediu para a galera da igreja ajudar e tal. E eu não gosto de falar essas coisas, sabe, irmão? Eu não gosto. Mas daí eu chamei a irmã e falei, irmã, faz o seguinte, ó, pagaram para eu casar. Então, eu vou pagar o casamento deles também. Vamos marcar lá tudo certinho. Marcamos, Daniel, a data. Fui lá, fiquei a manhã toda com os caras lá. Aí tava o marido, a esposa, a sogra, os caras quase já entrando numas lá no cartório, lá no Esteves. Aí quando os caras saiu a certidão, casaram, tudo certinho, eu tô indo embora, tô indo para casa, me liga a doutora Kelly. Olha o seu WhatsApp. Rapaz, não tinha saído da minha verbação? É simplesmente inacreditável, cara. Mais uma semana e a mulher sai do contrato social e Deus faz as coisas de um jeito, irmão, que você fala assim, nossa, mas, né? Precisava de tudo isso? Mas Deus sabe, irmão. Precisava o povo andar 40 anos no deserto, irmão? Precisava. Para eles entenderem que durante o dia Deus era a nuvem, durante a noite Deus era a coluna de fogo. Para eles entenderem que a roupa deles não encolheu com o crescimento do corpo. O sapato deles não estragou com o crescimento do corpo. Para eles entenderem que eles estão na mão do Deus vivo. Eu estou na mão do Deus vivo integralmente, irmão. Você está na mão de quem? Na mão de quem que você está? Se você estiver na sua própria mão, com a sua própria força, infelizmente o seu caminho é o da maldição. Agora, se você se voltar para Deus, Ele lhe trará a paz, é o que está escrito na Bíblia. E Ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida, irmão. Então fica firme aí, aonde Deus colocou você. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 1. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, o Pai compassivo, Deus de todo encorajamento e consolo, que nos estimula em todas as nossas dificuldades para sempre, irmão. Ele está te estimulando na dificuldade. Ele não vai abrir mão de você. Sabe por quê? Ezequiel 12 diz assim, nenhuma de minhas palavras vai demorar mais. Antes, a palavra que eu disser será cumprida, diz Adonai Elohim. Deus vai fazer acontecer. E você vai ver. Você vai viver com vida aqui e vida em abundância. Deus vai fazer isso acontecer, irmão. Deus vai abençoar você. Deus vai prosperar você. Lembra disso. Deus é fiel, irmão. Aqui, Isaías 48, 14 diz assim, 15. Fui eu que disse, eu o chamei, eu o trouxe. Ele será bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido aí? Se Deus te chamou, irmão, você vai ser bem-sucedido. Em tudo, aonde a sua mão tocar. Aonde o seu pé pisar. Aonde você for, você será bem-sucedido, irmão. Deus é fiel. O 17 diz assim, assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina para o seu bem, que o guia à vereda que você deve seguir. Então somente preste atenção aos meus
mandamentos. Fica firme no que Deus tem dito para você. Se ouvir e guardar, Deus vai fazer o seu caminho prosperar. E Ele pode fazer numa semana o que Ele não fez em 20 anos. Ele pode. Ele fez num dia o que não aconteceu em 3. Na minha vida Ele fez em 2 anos o que não fez em 15. Deus pode fazer, irmão. Deus pode mudar a história. Você precisa ficar firme, irmão, no que o Senhor tem dito para você. E não retroceder. Amém, irmão? Aleluia, Jesus. João 15:10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço em seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você pode até encontrar alegria caminhando por uma outra rota, mas ela vai ser passageira. Ela vai ser passageira, ela logo vai terminar. Aqui em Jó 20, versículo 5. Versículo 4. Você não sabe que desde quando os tempos começaram, desde que os humanos foram colocados sobre a terra, o triunfo do ímpio é sempre uma vida curta? E a alegria do incrédulo é momentânea? Então, meu irmão, o ímpio tem vida curta. A alegria do incrédulo é passageira, é só um momento. Mas Deus quer te dar alegria completa. Deus quer te abençoar por completo. Deus vai fazer a palavra dele acontecer sobre você. E tudo vai depender de como você vai reagir à palavra dele. Se você vai para o monte da bênção ou para o monte da maldição. Amém, irmão? Vamos orar então, vamos nos colocar de pé. Aleluia. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra, Senhor, pela que a tua palavra produz o fruto para o qual tem sido lançado. Louvado seja o teu nome. Eu quero abençoar as famílias que estão aqui, representadas nessa noite. Abençoa cada um, Pai. Essa semana será uma semana de grande bênção, prosperidade, para a glória do teu nome. Eu quero abençoar o pastor Valdir, o pastor Rodrigo, o Daniel, a Karen, Senhor, a pastora Tânia, e todos nós que estamos aqui hoje, meu Deus. Muito obrigado pela tua bênção, pelo teu amor, Senhor, pela tua paciência, pela tua longanimidade conosco, Senhor. Muito obrigado no nome de Jesus. Amém.